Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de algoritmos e estrutura de dados 1. Disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados 1. E vamos falar um pouquinho do que são algoritmos. Aqui tem definições que você encontra em livros, encontra na internet, do que são algoritmos. Um algoritmo é um conjunto de regras e procedimentos lógicos que leva a uma solução de um problema em um número finito de etapas. Então, um outro jeito de falar, uma sequência de ações executáveis que visa obter uma solução para um problema. Uma sequência de ações executadas pelo computador que visa obter um resultado determinado a partir de uma entrada. Acho que essa em verde aí é uma das que eu mais gosto. Então, o que o algoritmo tem? O algoritmo ele sempre recebe uma entrada de dados, fornece dados de entrada para ele, e ele tem que executar alguma tarefa, passo a passo, com o objetivo de gerar um resultado a partir dessa entrada. Por exemplo, se você me der 10 números e eu preciso te dar a média como resultado dos números, veja, eu posso descrever a tarefa de pegar a entrada, que são os 10 números, e gerar a saída. Posso descrever com um primeiro passo que seria some os 10 números e coloque o resultado num determinado lugar que eu vou chamar de R. Então, fazer uma variável R, né, receber a soma dos números. Variável que nem a da matemática, x, y. X recebe a soma dos números. Então eu faço R recebe a soma dos números. Depois, faça R ser dividido por 10 e retorne esse resultado. Eu descrevi como pegar a entrada, os 10 números, e gerar o resultado, que é a média. A média de 10 números é a soma deles dividido por 10. Então eu dividi em duas etapas aí, some os 10 números e depois a segunda etapa divida por 10 e então forneci o resultado. Isso que eu descrevi é um algoritmo, tem as etapas com o objetivo de pegar a entrada e gerar uma saída. Nossos algoritmos vão ser assim. Só que os nossos algoritmos precisam ter as etapas, as ações a serem executadas precisam ser ações aceitas numa linguagem de programação. Nossos algoritmos que nós vamos implementar. Né? Então, assim, o algoritmo, na verdade, não precisa estar em linguagem nenhuma de programação. Você pode escrever em português, o que for. Mas a gente bola algoritmo pensando em implementá-lo no computador. Então, ao descrever os passos, nós já pensamos em passos que um computador consegue executar. E depois, nosso objetivo aqui nessa disciplina vai ser transformar esse algoritmo num programa para ser executado. O programa já está numa linguagem que a gente consegue usar para escrever programas. O programa tem que estar numa linguagem que o computador aceite, que permita que a gente faça com que o computador execute a tarefa que a gente deseja. Bom, quando a gente fala em algoritmo, a gente fala muito em problema. Né? Ele tem que resolver um problema. Problemas podem ser vistos como desafios. Né? Você tem uma entrada especificada e um objetivo, um resultado a ser obtido, que nem o desafio de calcular a média dos 10 números que eu mencionei ainda agora. Então você tem a entrada, que são os 10 números, e tem a saída, que é o resultado, a média. E o que é o algoritmo? O algoritmo pode ser visto como uma lista de passos ordenados para resolver o problema, para resolver um problema. Você pode ter problemas e algoritmos em coisas que não são computação. Por exemplo, trocar um pneu é um exemplo clássico, né, de problema que pode ser resolvido com algoritmo. Sempre está nos livros de algoritmos e estrutura de dados. Dado que temos um carro, olha a entrada, um carro com pneu a ser trocado, tem que ter uma chave de roda, um macaco e o step, né, que é o pneu reserva. Você tem essa entrada, carro, chave de roda, carro, chave de rodas,
um macaco, pneu a ser trocado e step. E você tem a saída, que é o resultado com o carro com o pneu trocado. Isso é um exemplo de algoritmo. Vou te dar um outro exemplo. O problema é como transformar farinha, ovo, sal, açúcar, fermento e leite em bolo. A entrada: farinha, ovo, sal, açúcar, fermento e leite. A saída: bolo. O algoritmo aqui é uma receita usada para fazer o bolo. A receita dá os passos para você transformar os ingredientes no produto final. É um algoritmo. Aqui, ó, vou dar para vocês um exemplo concreto de receita, de algoritmo. Então, o problema é fazer o bolo. Entrada: 2 xícaras de açúcar, 3 de trigo, 4 de margarina, ovos e assim vai. Esses são os ingredientes, são a minha entrada. E o algoritmo, a lista de passos que precisam ser executados para gerar o resultado desejado. Tem aqui um algoritmo de 6 passos. Bata as claras e reserve. Bata as claras em neve e reserve. Misture as gemas, margarina, açúcar até obter massa homogênea e assim vai. Vejam que para que alguém consiga seguir este algoritmo é necessário que a pessoa, que é o nosso computador, entre aspas aí, entenda os comandos e saiba executá-los. Então, a pessoa tem que saber bater claras em neve e saber reservar, saber misturar, saber acrescentar leite, farinha, etc. Assim vai. Então, se o seu computador, que aqui é a pessoa que vai executar a receita, souber executar os passos que você está dando, os comandos que você está dando, e esse computador executar na ordem que você determinou, o que se espera é o resultado que é a saída do algoritmo, é o produto do seu algoritmo. O algoritmo pegou a entrada e gerou um resultado. Tá? Nesse caso aqui é o bolo. Aqui já tem um problema computacional, né? e eu vou mostrar um algoritmo para resolvê-lo, que é: você tem 3 números distintos, não são números iguais, são números distintos, N1, N2, N3, e eu quero saber qual o maior deles. Isso é um problema computacional, nesse caso. Dados 3 números distintos, quero saber qual o maior deles. E eu posso resolver esse problema comparando o N1 com o N2. Se o N1 for maior que o N2 e o N1 for maior que o N3, eu vou concluir: olha, ele é maior do que o 2 e maior que o 3, então o N1 é o maior de todos. Se não é o N1 maior de todos, eu vou perguntar se o N2 é maior que o N3. E aí vou responder que é o N2. Se não, é o N3. Isso aqui, olha, veja que eu tenho passos. Compara, decide se é para responder ou não. Se não, compara de novo, decide se é para responder ou não. Se não, responde. Isso é um algoritmo simplesinho, de 3 linhas, mas é um algoritmo, é uma sequência de passos que eu precisei executar para resolver o meu problema. Eu posso resolver o mesmo problema de outras formas. Existem vários algoritmos possíveis para cada problema que alguém inventa. Né? Cada problema pode ter inúmeras soluções alternativas. São os algoritmos distintos para resolver o problema. Tá? Então, nesse problema aqui, eu tenho uma entrada, 3 números, e uma saída, o maior dos 3 números. E o que eu fiz aqui, nessa área, que eu estou marcando aqui, ó, foi um algoritmo. Não está numa linguagem que o computador entenda ainda e tudo, mas é um algoritmo. Não está numa linguagem de programação, mas é um algoritmo. Está descrevendo passos e tudo. Inclusive, aqui está descrevendo passos que são muito parecidos com passos que o computador consegue aceitar, consegue executar. Nós vamos ver isso. E então isso aqui está muito perto já de um algoritmo para ser executado no computador. É só traduzir para uma linguagem de programação. Nós vamos ver já o que é. Bom, esse curso é de algoritmos. Nós falamos agora um pouquinho do que é um algoritmo, e ele também é de estrutura de dados. Vamos ver agora o outro lado. Esse curso é de algoritmos. Algoritmos são lista de passos que você executa para resolver problemas. Ele pega uma entrada,
especificada gera uma saída, um resultado. São algoritmos. Nós vamos estudar algoritmos que existem, são conhecidos, são clássicos para resolver alguns problemas computacionais importantes. Nós vamos aprender alguns algoritmos no curso que não são vocês que vão inventar, eles já foram inventados por outras pessoas. E nós vamos também exercitar a solução de problemas computacionais. Nós vamos bolar nossos algoritmos para resolver problemas. Eu vou tentar treiná-los um pouquinho, pelo menos, na solução de problemas computacionais. Você pega uma entrada, eu especifico a entrada, você bola um algoritmo e gera uma saída. Mais do que isso, nós vamos bolar um algoritmo e escrever esse algoritmo numa linguagem que o computador entenda, usando uma linguagem de programação. Mas, além de algoritmo, esse curso, como eu estava falando, é de estrutura de dados também. O que são as estruturas de dados? Elas indicam como os dados vão ser representados no computador. Aí, em geral, nós representamos uma porção de coisas no computador. Representamos números, nomes de pessoas e etc. Nós representamos objetos do mundo real. Alunos, professores, tem sistemas que armazenam dados sobre alunos, sobre professores, sobre profissionais, sobre pessoas em geral. Tem sistemas que armazenam dados sobre árvores, plantas, casas, cidades e etc. A gente armazena informação sobre todo tipo de coisa no computador. E para armazenar informação sobre os diversos tipos de coisa que você pode querer armazenar, você vai precisar de estruturas de dados. Tá? Elas são usadas como se fosse a organização dos dados lá no computador e como se fosse uma cola entre os dados, como é que eles se relacionam uns com os outros. E a escolha da estrutura de dados certa vai afetar muito a velocidade do seu programa final, do que você vai implementar, dos seus programas de computador. Vai deixar o sistema mais lento, mais rápido, vai gastar mais espaço, menos espaço. E por isso a gente estuda bastante estrutura de dados ao longo de todo o curso de computação. E você vai estudar bastante estrutura de dados se você continuar trabalhando com computação e trabalhando com programação, desenvolvimento. Você vai provavelmente estudar estrutura de dados novas para o resto da sua vida. Enquanto você trabalhar com computação, você vai estudar novas estruturas de dados que vão surgindo. Tá? Existe uma infinita gama de possibilidades de estrutura de dados. E aí, o que a gente estuda num curso de algoritmos e estrutura de dados? Além de aprender, como eu já falei, os algoritmos, você também aprende estrutura de dados. Você vai aprender estrutura de dados clássicas, que já existem, algumas estruturas de dados, e vai usar essa combinação de aprender estrutura de dados e aprender algoritmo para fazer implementações de soluções de problemas computacionais com esse conhecimento que você vai adquirir aqui no curso. Então nós vamos estudar os algoritmos que pegam entradas de dados e geram saída, resultado. Eles transformam a especificação lá da entrada, os parâmetros que lhe passaram, num resultado, numa saída. E nós vamos aprender a desenvolver algoritmos prontos para serem colocados no computador para serem executados. E vamos aprender a implementar numa linguagem de programação específica. Vou já falar de linguagem de programação. Nós vamos estudar a estrutura de dados, que elas indicam como os dados se organizam no computador. Vamos ver mais sobre estrutura de dados. Por exemplo, já dei esse exemplo aqui do SI, um sistema de informação que guarda informação sobre alunos e professores. Eu preciso de estrutura de dados para saber como os dados dos alunos, dos professores, da turma, serão guardados no computador. Mais do que isso, você guarda conjuntos, todos os alunos ficam numa estrutura de dados que tem relação de um aluno com o outro e tudo, para você conseguir fazer uma busca rápida por um aluno lá dentro, por exemplo. Um programa, por exemplo, também pode precisar armazenar todas as palavras de um texto. Aí ele precisa de uma estrutura de dados para guardar essa informação, que a gente chama de vocabulário do texto. Então, como que você guarda o vocabulário do texto? Tem estruturas de dados que são ideais para isso. Você escolhe a estrutura de acordo com o problema que você vai resolver depois. Nós vamos aprender a escolher estrutura de dados, a resolver problemas. Então,
Em AED1 nós estudamos algoritmos para resolver os problemas computacionais e estudamos estrutura de dados para achar o melhor jeito de armazenar dados no computador. Melhor jeito pensando da maneira mais econômica possível em termos de espaço. Dependendo da maneira como você armazena os dados, eles podem gastar mais memória ou menos memória, por exemplo, mais espaço ou menos espaço. E também da melhor maneira possível para reduzir o tempo de acesso à informação. Uma vez que você guardou o dado lá no computador, você quer acessar muito rapidamente, você tem que bolar estruturas de dados que permitam isso. Também você tem que montar estruturas de dados que permitam que você insira rapidamente os dados no computador e quando quiser apagá-los também consiga apagar rapidamente. Então, nosso objetivo é entender as estruturas existentes e sempre saber escolher as melhores para serem usadas. Aqui, eu coloquei nesses slides, aqui pouco antes de começar a aula, eu estava escrevendo esses slides e listei algumas estruturas de dados com as quais eu já me deparei. Não são todas não, hein? E isso são as com as quais eu me deparei. Com certeza tem estruturas de dados que eu ainda não vi, não precisei usá-las e com certeza tem estruturas de dados que ainda não existem, que ainda vão ser inventadas e não vão estar nessa lista. Tá? Então aqui em azul tem estruturas de dados que nós vamos estudar em algoritmo de estrutura de dados 1. Vetores, listas encadeadas, matrizes e arquivos, né? Pensando como estrutura de dados aqui os arquivos. Arquivos são usados para armazenar informação de maneira mais perene numa estrutura de armazenamento externa, que não é a memória lá que a gente estava conversando desde o início, aquela memória que quando você desliga o computador se perde. Então, por exemplo, isso aqui é um pendrive. Um pendrive ele é um dispositivo de armazenamento. Aqui dentro você coloca arquivos que tem dados que você quer guardar de maneira mais perene. E os programas de computador não só criam arquivos, como leem deles e precisam lidar com essa estrutura, que é o arquivo, e nós vamos aprender a mexer nelas nesse primeiro curso. Lá em AED2, vocês vão estudar estruturas como hash, talvez hash perfeito, hash com encadeamento, hash com endereçamento aberto. Vocês vão ver um pouquinho de grafos e vão ver grafos também em outra estrutura de dados, ou em outra disciplina, desculpa, comigo, que é projeto análise de algoritmos, espero que seja comigo ainda. Vocês vão revisar essas coisas de hash comigo também em projeto e análise de algoritmos lá na frente. Vocês vão ver essas outras estruturas aqui, árvore binária, com balanceamento, sem balanceamento em algoritmo de estrutura de dados 2, árvore B, B+, B estrela, vocês vão ver parte em AED2, parte em outras disciplinas ao longo do curso, como por exemplo banco de dados. Vocês vão ver traz eventualmente como trabalho de AED2 ou eventualmente em disciplinas optativas que eu ministro, ou às vezes a gente passa algum trabalho numa disciplina para frente aí que você precisa usar try, você vai aprender. E aí vem uma coisa, muitas das estruturas de dados, não necessariamente alguém vai ensinar para você. Depois de um ponto, você vai, quando precisar de uma estrutura de dados nova, aprender, você vai se informar, vai ter que aprender a ler, buscar nos livros, nos artigos, na internet, ler sobre a estrutura de dados, aprender como ela funciona e implementá-la. Então, desde o curso de AED1, vocês vão ser treinados para conseguir aprender uma estrutura de dados sozinho. Nós vamos ensinar a estrutura de dados? Vamos, mas na medida em que você vai aprendendo novas estruturas de dados e vai aprendendo novos algoritmos, o que nós queremos para o futuro é que você consiga pegar uma estrutura de dados que você nunca viu, que alguém está explicando, você consiga entender a explicação e implementá-la. Implementar a estrutura de dados. A mesma coisa para um algoritmo novo que você nunca viu, você entender o algoritmo e implementá-lo. Você vai estudar para isso em algoritmos e estruturas de dados 1 e 2. Tá? Então você não vão aprender todas as estruturas de dados nos cursos de AED1, 2 e PA, que eu diria que são os 3 cursos que mais ensinam estrutura de dados. Nem também, tampouco, se você estudar todas as disciplinas
obrigatórias e optativas da graduação em computação na UFAM, não necessariamente vocês vão estudar todas as estruturas de dados que existem e jamais vocês vão aprender todos os algoritmos que existem. Primeiro, porque a quantidade é enorme. Segundo, porque tem algumas estruturas de dados que são muito específicas que você vai usar de acordo com o tipo de problema, a área onde você vai trabalhar. Então, você tem uma porção de razões para você não precisar aprender todas as estruturas de dados. Uma delas é o tempo, que é finito. Como eu falei, existem muitas estruturas de dados mesmo. Pequenas variações delas também aqui, se você for listar. E todos os anos há sempre alguém tentando bolar novas estruturas de dados e propondo o uso delas em artigos por aí. Então, novos algoritmos, então, aí nem se fala. Tem novos algoritmos surgindo aos montes todos os anos. Então, você jamais vai ser uma pessoa que conhece todos os algoritmos existentes em computação. É meio que humanamente impossível. Você vai conhecer muitos algoritmos, eu espero. E você vai ter, a partir de algum momento, vocês vão ter, a partir de um momento, capacidade de pegar qualquer algoritmo novo, qualquer estrutura de dados nova e aprender a implementar, aprender como funciona. E, inclusive, espero eu, muitos de vocês vão ter capacidade de bolar novas estruturas de dados para resolver problemas, bolar novos algoritmos para resolver problemas. Bom, aqui são desenhos aqui de exemplo de algumas estruturas de dados. Aqui é um vetor que nós vamos estudar no curso atual. Lista encadeada é uma estrutura de dados, não, vamos estudar no curso atual. Sai pegando na internet algumas estruturas de dados que existem. Aqui um hash, aqui uma árvore B, aqui uma árvore binária, e aqui uma quad tree, e assim vai. Eu estou falando uma porção de nomes aí que vocês nunca ouviram falar, e estou falando rápido demais. Sabe o que é? É que isso aqui é só para vocês saberem que existe um mundo de estrutura de dados. Eu gosto muito também de agora, nessa hora, de dirigir às pessoas que aprenderam a programar antes de chegar no curso de graduação. É muito bom, parabéns vocês terem aprendido tudo, mas não venham com a impressão de que vocês sabem tudo. Primeiro, porque não conheço ninguém que saiba tudo de estrutura de dados e algoritmos. Nunca conheci. Eu conheço gente que sabe muito mais que eu, mas não que saiba tudo. E muito raramente alguém, por exemplo, chega na graduação, por mais que seja bom, inteligente e tenha estudado bastante, muito raramente alguém chega na graduação dominando todas as estruturas de dados que vai ver ao longo da graduação. E mesmo que tenha ouvido falar e ache que domine, muitas vezes não entende de algumas propriedades importantíssimas. Então, qual é o recado aqui? Esse curso de estrutura de dados 1 é muito básico, mas mesmo você que já programa, mesmo você que já aprendeu muitas estruturas de dados, eu acredito que vai ter muito a aprender com ele. Posso falar até como pessoa que teve essa experiência. Eu entrei na graduação, eu era professor de estrutura de dados no ensino médio, no que hoje é o IFAM. E enquanto aluno de graduação eu dava aula no IFAM de programação. Eu já era um programador, que me considerava um bom programador e tudo, não que eu não fosse. Mas quando eu entrei na graduação eu descobri que tinha muito a aprender, e mesmo desde as primeiras disciplinas, porque você vai aprendendo novidades que às vezes passaram desapercebido quando você aprendeu programação da primeira vez. Então, qual é a minha recomendação? Não vai fazer mal para você que já programa, não vai fazer mal se você parar e prestar atenção, muita atenção nas aulas e tentar extrair daí coisas novas para aprender. Então, a melhor postura a qualquer momento eu ainda tenho muito a aprender. Eu posso dizer aqui com muito orgulho, estou aqui já ficando velho, já estou até com os cabelos brancos, 30 anos, estou fazendo agora, esse ano, 30 anos que eu ensino programação, e 29 anos que eu ensino programação usando linguagem C, e ainda assim eu tenho muito a aprender, tanto
de linguagem de programação, quanto porque elas evoluem o tempo todo, quanto de estrutura de dados, porque elas evoluem o tempo todo, quanto até novas formas de entender a estrutura de dados. Quando eu estou ensinando, eu acabo aprendendo também. Sempre aprendo alguma coisa. Então, por favor, não cometa esse erro. Tá? Eu tive a sorte de não ter cometido esse erro, prestei atenção nas minhas aulas de estrutura de dados, aprendi muito, né? E vi como era possível aprender muita coisa, mesmo você achando que já sabia muito. Eu achava que sabia muito. Depois que eu terminei a graduação, eu percebi que eu sabia pouco quando eu entrei na graduação. E depois que eu terminei o doutorado, eu percebi que eu sabia pouco quando eu terminei o doutorado. E hoje eu continuo achando que ainda sei pouco. Bom, mas eu estou falando tanto em linguagem de programação também. Então a gente tem algoritmos e estrutura de dados, mas nós vamos usar linguagem de programação. Né? Para que nós vamos usar? Para implementar os nossos algoritmos. Né? Nós vamos programar o computador para executar tarefas e resolver problemas. Nós vamos escrever algoritmos numa linguagem que o computador entende e consegue executar. Então a linguagem de programação é uma ferramenta para você descrever algoritmos para o computador executar. Pensa assim, é um jeito de definir linguagem de programação. Tem vários jeitos de definir linguagem de programação. Aqui, ó, é uma linguagem escrita que especifica um conjunto de instruções, comandos e regras usadas para gerar programas de computador. Isso está nos livros, por aí, peguei de algum lugar. Sobre as linguagens, há linguagens onde nós escrevemos os programas para compilar e transformar em um programa na linguagem de máquina. Então, há linguagens onde você escreve o seu programa no que a gente chama de código-fonte, e aí você vai usar um compilador que traduz da linguagem de código-fonte para a linguagem de máquina. Qual é a linguagem de máquina? É aquela sequência de bytes e bits que o computador já entende, que já está pré-programado, né? Já está pré-fabricado para entender. Lá quando o IP, o Instruction Pointer, está apontando para uma região de memória, carrega lá bytes, ele entende os comandos. Aquilo é a linguagem de máquina ali. E o nosso código vai ser escrito em uma linguagem que está no meio do caminho. É uma linguagem feita para produzir comandos para o computador, mas ela está numa forma que você lê e entende de maneira agradável, é mais fácil de conversar com o computador usando essa linguagem. Então ela está no meio do caminho, na verdade. Você tem a linguagem de programação, como a linguagem C, você vai escrever o programa nela, ela está mais perto dos comandos que o computador executa, mas ainda assim, depois que você escreveu o seu programa, você vai compilar e vai gerar finalmente o código que o computador vai executar, vai entender. Há linguagens onde não tem esse processo de compilação. Você escreve o programa na linguagem e ela é interpretada por um outro programa, que é o interpretador de comandos, que vai executar as tarefas descritas na linguagem. Nesse caso, você não monta um programa direto para ser executado pelo computador. Ele sempre é executado pelo interpretador de comandos. Professor, isso aí está complicado? Se está complicado, leia mais sobre isso, pare para pensar um pouco sobre esse assunto. Você pode voltar ao vídeo, ouvir novamente tudo. Mas o mais importante é você saber que a gente vai usar uma linguagem de programação e nós vamos já começar a falar nela, e quando a coisa toma forma, fica mais fácil de entender. Nós vamos falar nessa linguagem aqui, linguagem C. Então, eu tenho ensinado, nós temos ensinado aqui na UFAM, estrutura de dados 1 com linguagem C. Às vezes a gente ensina com outra linguagem, o professor pode escolher. Não existe uma determinação de qual a linguagem que a gente tem que usar, não precisa ser sempre a mesma. Tá? Mas há um bom tempo que a maioria das vezes, quando a gente ensina programação, a gente ensina com essa linguagem de programação, que é a linguagem C. Então, ela foi criada, a linguagem C, para ser uma linguagem de fácil entendimento. Você olha para os códigos lá e consegue entender, o ser humano consegue entender os códigos, os programas que você vai escrever, e ao mesmo tempo ser muito flexível para permitir que o programador consiga escrever código muito eficiente. Então a linguagem C está sempre muito associada à escrita de programas eficientes. Não que
o fato de usar a linguagem C garanta que você vai fazer um programa muito eficiente. E não que o fato de usar outra linguagem impeça que você faça programas eficientes. É só que a linguagem C tem uma proximidade muito grande com a linguagem de máquina, a ponto de permitir que você faça muita coisa de maneira parecidíssima com a linguagem de máquina, já bem perto da linguagem de máquina, de maneira que o seu programa possa ficar muito rápido. O que vai determinar, no final das contas, se o seu programa vai ficar bem feito, muito rápido e econômico, não é só a linguagem, é o programador. Eu estou falando que nós vamos estudar a linguagem C, mas existem muitas linguagens. Eu coloquei algumas aqui, mas tem muito mais. Tem o C, tem o Pascal, que eu coloquei aqui, ó. Os apagadinhos são meio que estão praticamente em desuso, são pouco usados. O Pascal, por exemplo, eu aprendi a programar em Pascal, foi uma das primeiras linguagens. Na verdade, a primeira linguagem onde eu aprendi a programar foi essa aqui, o BASIC. O BASIC é uma linguagem de programação muito ruim, inclusive, por sinal, mas eu aprendi a programar nela. Tem o Pascal, que era muito usado para ensinar programação nos anos 90, 80, e até hoje talvez ainda tenha gente que ensina em Pascal. O Delphi, que é um parente do Pascal, muito parecido com o Pascal, é um derivado do Pascal. Tem o Modula, que está aqui, ó, Modula 2. Modula 2 é um derivado do Pascal. O Oberon é um derivado do Pascal, parecido com o Pascal. Tem o C, o C++, o C Sharp, que é um C hashtag do lado, que eu não coloquei aqui. Então são derivados do C, o C++, o C Sharp. Assim como o Go é muito inspirado na linguagem C, essa Go é uma linguagem mais recente e que está começando a ser bastante usada. Tem o PHP, o Perl, são linguagens interpretadas, PHP, Perl, Ruby, Python, são linguagens conhecidas por terem comandos muito flexíveis, elas estão mais distantes, vamos por assim, da linguagem de máquina, e elas têm comandos muito flexíveis que fazem coisas assim, com uma, duas linhas de código você faz um monte de coisa, e são também conhecidas por gerarem programas um pouco mais lentos, mas elas têm seu propósito, tá? Então todas as linguagens de programação têm sua utilidade, e você vai ver uma coisa, uma vez que você aprendeu uma linguagem, como a linguagem C, por exemplo, você vai ter muita facilidade para migrar para outras linguagens. Do C para o C++, para o Go, para o Java, é muito fácil de migrar. E mesmo quando as linguagens têm uma certa distância maior uma das outras, ainda assim, ter aprendido uma vai levar você a conseguir, com certa facilidade, aprender qualquer uma dessas outras. Não é muito difícil, não. Tá? Dessas aqui, por exemplo, eu já escrevi código em Perl, não programei muito em Perl não, mas já escrevi código em Perl. PHP, nunca escrevi, já mexi em código dos outros em PHP, mas nunca escrevi um programa meu em PHP. Programo muito em C, C++. Go eu vi uma vez ou outra na vida, mas nunca programei em Go. Java já programei porque precisei ensinar Java e programei bastante. Java é uma das linguagens mais usadas. As linguagens mais usadas estão aqui, ó, no C, C++ e C Sharp, C e seus derivados, e Java e seus derivados. Tem a opção de derivado de Java, que eu não coloquei aqui, estão entre as linguagens mais usadas. Mas isso muda de tempos em tempos. TCLTK é uma linguagem que eu aprendi para fazer um trabalho numa plataforma. É uma linguagem que tinha uns recursos visuais, gráficos muito bons, na época que eu estava fazendo mestrado, e aí eu precisava fazer um trabalho de arquitetura de computadores e que tinha uma animação, e aí alguém me falou assim, faz em TCLTK. Aí eu peguei uma Xerox grandona de uma apostila de TCLTK, assim, muitos comandos, muita coisa e tal, estudei e fiz o trabalho em TCLTK, né? Que rodava numa máquina chamada Estação Sun, que a gente nem vê mais por aí muito, que tinha lá nos laboratórios, é uma máquina cara que tinha recursos gráficos bacanas e tinha o TCLTK que você podia usar esses recursos com facilidade. .NET é o derivado do BASIC, o .NET, e
é outra linguagem de programação, se vai. Então tem muita linguagem, vocês já devem ter ouvido falar a essa altura, quem está fazendo o curso, né, de computação aqui da UFAM deve ter aprendido esta linguagem aqui, o Haskell, no primeiro período. Quando eu fiz o meu primeiro período, eu aprendi esta aqui, o Lisp. Existe essa linguagem aqui que é muito usada para fazer jogos, que é o Lua, que foi feita por um brasileiro, foi proposta por um brasileiro. E aí vem uma outra coisa. Muitas linguagens foram propostas por pessoas. Assim, então, por exemplo, o Ruby foi um pesquisador japonês há alguns anos. O Pascal foi proposto inicialmente por um professor, um pesquisador, que escreveu livros de Pascal e tudo. O C foi proposto inicialmente por duas pessoas, e aí foi estendido para virar C++ por uma terceira pessoa, inicialmente. Depois as linguagens, depois que vão se estabelecendo, aí você monta comitês que vão fazendo as linguagens evoluir. Com o tempo, as linguagens mudam, elas vão melhorando, vão incorporando novos comandos, novas alternativas, novas formas de fazer as coisas. As linguagens não ficam estáticas no tempo. Mas então, tem um mundo de linguagens, tem um mundo de estrutura de dados, tem um mundo de algoritmos, mas a gente precisa começar por algum lugar. Então nós vamos começar aqui em estrutura de dados 1, apenas programando em C, e nós vamos começar apenas aprendendo algumas estruturas de dados e alguns algoritmos e treinando vocês em resolução de problemas usando computador. Vou mostrar agora para vocês um programa em C, e aí vamos pensar, começar a discutir também ambientes para vocês programarem. Se vocês estão aí nas suas casas com Linux, é relativamente fácil. O Linux, assim como o sistema, o macOS aqui, que eu estou usando, ele costuma já vir com um compilador, né, para você escrever programa numa linguagem de programação. Se precisa de um compilador, o Linux costuma vir com esse compilador aqui, o GCC. Ó. Vou aumentar aqui a fonte para vocês verem. GCC. E no Linux você tem terminais de comando. Ó, isso aqui é um terminal. Tá? Um terminal. No Mac OS eu também posso abrir terminais. Esse aqui é o iTerm. É um aplicativo no app que é um terminal que tem linha de comando. Aqui você pode dar comandos para o computador. Tá? ls mostra os arquivos que estão aqui nesse diretório. pwd diz onde eu estou. Eu imagino que vocês tenham feito aqueles cursos de introdução à computação que os nossos colegas do centro acadêmico costumam ministrar, para vocês terem umas noções iniciais do ambiente de programação. Eu espero que vocês tenham feito isso. Mas, se não, é importante que vocês corram atrás de aprender a usar algum ambiente, e aí você tem que aprender a usar o terminal, pelo menos. O primeiro passo aí seria aprender a usar o terminal. Ó, terminal tem os comandos clear, ls, e assim vai. Você pode usar o compilador GCC para compilar, vou já mostrar como fazer. E você precisa de alguma ferramenta para editar textos. Eu vou mostrar duas inicialmente. O Nano é um editor de texto. Esse aqui eu já tinha escrito um programa. Vou sair aqui. Então, o Nano é uma ferramenta que você pode usar para editar textos. E os nossos programas em linguagem C vão ser textos. Então eu vou fazer aqui um programa chamado exemplo1.c. Por convenção, nós vamos pôr .c nos nossos programas em C. Programas em C tem essa extensão .c. Então isso aqui é o nome do arquivo. Exemplo1.c. Vou criar o exemplo1.c. Não. Aí nossos programas em C vão sempre começar com essa linha aqui, pelo menos por enquanto. Aí você vai me perguntar, por que isso? Por enquanto, não vou explicar direito, mas essa linha é necessária e vai ser necessária porque ela permite que você use comandos de entrada e saída de dados. Vou já chegar lá no que é isso.
Além disso, nosso programa em C vai ter essa linhazinha aqui. Esse é o nosso programa em C. Aqui dentro, bem aqui, fica o seu programa em C. Aqui dentro. Seu programa está aqui. Só que você não pode escrever, seu programa está aqui. Eu vou escrever um programa aqui inicial. Primeiro eu vou criar uma variável. Ou a gente pode criar essas coisas chamadas variáveis. Vou criar aqui uma variável chamada x. Você pode dar nomes para as suas variáveis. O que é esse comando? Isso aqui é um comando já da linguagem C. Então pense bem, por enquanto tudo isso aqui é fixo, tá? Aqui o main, função main, que é o programa principal, abrir chave, fechar chave, isso aqui sempre você vai repetir. Aqui já é meu programa e eu criei uma variável. O que é uma variável? Uma variável nós vamos já ver, tá? Estou adiantando aqui, mas é um nome que você dá para um lugar na memória. Então lembra que eu falei que a gente vai usar a memória para fazer conta, para manipular? E lembra que eu falei que você vai poder usar a memória de várias maneiras? E quando eu digo assim, int x, eu dei um nome para o endereço de memória chamado x agora. A partir daí, esse x é um lugar na memória e, em particular, vou adiantando para vocês, o tipo int, ó, aqui, isso aqui é um comentário em linguagem C, ele é ignorado, tá, pelo compilador. Aqui é inteiro, x é um inteiro de 4 bytes, normalmente de 4 bytes. Por que normalmente? Porque na verdade o tamanho do x, se ele é de 4 bytes, de 2 bytes, depende do computador que você está usando, do compilador que você está usando. Mas hoje em dia, quando você cria uma variável inteira assim, int x, na linguagem C, isso significa uma variável de 4 bytes. Mas para vocês terem uma ideia, quando eu aprendi a programar, se você escrevesse int x, iria criar uma variável inteira de 2 bytes. O que é uma variável inteira de 4 bytes? É um lugar na memória, é um endereço de memória, onde você vai poder colocar 4 bytes. São 4 endereços de memória, na verdade, que você vai colar e vai virar uma variável de 32 bits, um espaço de 32 bits. Como é inteiro, aqui permite que você coloque números negativos ou positivos. Eu posso fazer aqui, ó. X recebe menos 10. Esse é um outro comando da linguagem C. Ó. Esse comando aqui escreve o que está aqui desse lado e copia para dentro do x. Então a gente lê x recebe menos 10. Então aqui eu criei uma variável. Então eu criei a variável x. Criei a variável x, que é um inteiro de 4 bytes. A variável é um nome que eu dei para um lugar da memória. A partir daí, toda vez que eu usar o x, eu estou falando desse lugar na memória que tem 4 bytes. E aqui, ó, x recebeu menos 10. Ele é variável, ele pode mudar ao longo do tempo o seu conteúdo. Ó. X igual a 20, agora ele tem 20. E assim vai. E o nosso primeiro programa pode terminar imprimindo o valor do x, usando o printf. Não se apavorem, se você não está entendendo o que é esse printf, isso é só para eu dar um exemplo de primeiro programa. Vou explicar esses comandos todos e vou passar para vocês na lista uma apostila com comandos da linguagem C para você ir treinando, aprendendo. Mas eu não preciso nem passar a apostila. Se você procurar, você acha na internet muito material com dicas, comandos e etc. para você usar da linguagem C. Não só do C, de qualquer outra linguagem. Você aprende muita coisa procurar material na internet. Então olha só, eu fiz um programa aqui. Nossos programas vão precisar dessa linha, e por enquanto eu não vou explicar tanto o que tem aqui. Pronto. Aí aqui dentro está o seu programa.
E nesse meu programa eu usei um comando que declara a variável. Então isso aqui é uma declaração de variável. Nós vamos já falar da declaração de variáveis e que tipo de variáveis eu tenho no C. Aqui é o int, nesse exemplo, que é um inteiro que pode receber números. E para você colocar um número dentro da variável x, né, para ela receber um número, para ela assumir esse valor, você faz x, recebe, aí coloca o valor. 10, aqui, menos 10, etc. Essa linha aqui é um comando de imprimir coisas na tela. Olá, o valor de x é, aí esse %d aqui, ó, ele é substituído pelo valor da variável que está aqui, x. Se eu tivesse um y, vou criar duas variáveis agora. Vou criar um y. Eu vou fazer y recebe 300, ponto e vírgula. Aí, ó, se eu colocar aqui no lugar de x, y, apesar dele continuar escrevendo, olá, o valor de x é, quando ele chegar bem aqui, ó, %d, ele substitui pelo que está aqui depois da vírgula. Então ele vai trocar por 300, que é o valor do y. Então nesse exemplo aqui, ele vai mostrar o 300. Se eu voltar para x, aí ele vai mostrar o valor do x, que é menos 10. Ok? Eu vou salvar aqui, ó, Ctrl O nesse editor. Eu estou usando um editor de texto em linha de comando chamado Nano. Ele está disponível no macOS, ele está disponível no Linux, ele não está disponível no Windows. Depois, numa outra aula aí, eu vou falar um pouquinho do que você pode tentar fazer para programar no ambiente Windows, no Linux e no macOS. O ideal é que você tenha um ambiente para você conseguir escrever os programas, fazer os exercícios e tudo, testar as coisas que a gente vai escrever. Mas por enquanto, ó, Ctrl O, salva, isso é um editor de texto. Esse editor de texto é diferente do Word, por exemplo, ou do editor de texto lá do Google, Office e etc. Qualquer outro editor que você costume usar desses para fazer trabalho de escola. Por quê? Porque esses outros editores que fazem letras bonitas, põem desenho, põem gráfico, etc., eles, apesar de ser chamados também de editor de texto, quando eles gravam os dados no computador, eles não gravam assim, num jeito que você olha e consegue ler. Se você tentar ver o que eles gravaram, você não vai conseguir ler. Só eles sabem ler o que eles gravaram. A gente precisa de editor de texto mais basicão, cru, que escreve exatamente, escreve no disco, né, exatamente o que você vê na tela. Vamos ver aqui. Eu criei um arquivo chamado exemplo1. Ó, vou dar um comando que mostra o conteúdo do arquivo. O cat mostra o conteúdo de um arquivo. O cat, esses comandos que eu estou dando aqui no terminal funcionam no Linux, funcionam no macOS. No Windows, aí você precisa de outros comandos para fazer essas coisas. Aí você vai ter que procurar lá no Windows. Bom, eu recomendo fortemente, inclusive, que você tenha um Linux instalado na sua máquina para fazer os exercícios. É muito importante que você aprenda o mais rápido possível a lidar com o Linux. Então, se você puder, peça para um amigo, ou fuce na internet e veja como instalar um Linux no seu computador. Você pode instalar o Linux sem tirar o seu Windows, se você gosta de usar o Windows. Tá? Se você tem macOS, aí você já tem Linux, porque o macOS ele é construído em cima do Linux. Se você tem o Windows, você pode procurar como instalar dentro do Windows um Linux. Tá? Tem uma coisa bem interessante, o Windows mais novo, o Windows 10 em diante, na verdade ele roda em cima de um Linux também. Ele tem um núcleo que é um Linux. Então, no final das contas, todo mundo é Linux, é Unix no final. Então, você consegue instalar programas do Linux no Windows hoje também. Outro dia um professor me mostrou isso, achei bem interessante. Então, o importante é o seguinte, você tem um ambiente onde você consiga escrever os seus programas, depois compilar os seus programas e testar. Então, olha só,
eu escrevi esse texto, nós vimos ele aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos ver se o meu compilador consegue transformar, agora eu vou transformar o programa, exemplo 1, num programa executável. GCC é o meu compilador, GNU C Compiler, GCC. Existem outros compiladores C? Existem. A GCC é o mais usado, mas existem outros. E o GCC você pode instalar no seu Windows. GCC para Windows tem. Tem GCC para Mac? Tem, estou usando. Tem GCC para Linux? Ele é nativo do Linux. Normalmente ele está lá no Linux. Então tem GCC em todos os ambientes aí mais usados de programação, todos os sistemas operacionais usados. Então você vai achar GCC. Você pode compilar usando o GCC. Aí a sintaxe, né? A forma de uso, sintaxe, a maneira como deve usar, a regra para usar. Aqui, GCC, nome do seu programa, menos O, o nome do programa executável que vai ser gerado. Ele pode ter qualquer nome, mas a gente costuma pôr o mesmo nome do seu programa sem a extensão. ls-l, olha aqui, ó. Esse ls mostra os arquivos que eu tenho. Então eu tenho um arquivo, que é o meu exemplo 1, tem 173 bytes, esse texto aqui, ó, tem 173 bytes, e está em C. E eu tenho esse outro aqui, ó, está em que linguagem? Está em linguagem de máquina, eu já posso executar direto ele aqui, ó, do terminal. Ponto barra, exemplo 1. Aqui. Olha, legal. Olá, o valor de x é menos 10. Vamos fazer uma coisa aqui? Se eu tivesse colocado o y aqui, ó, ele ia continuar dizendo o valor de x é, só que não vai mostrar o valor de x, vai mostrar o do y. Vou gravar, Ctrl O, vou compilar e vou executar. Olha aí, apareceu o 3S. Mudei o programa, compilei e agora fez outra coisa. Ele vai fazer o que eu pedi sempre. Aproveitando aqui, toda linguagem de programação tem comandos de entrada de dados e comandos de saída de dados. Nós estamos vendo aqui um comando de saída de dados. O que é o comando de saída de dados? É o comando usado para você mostrar dados, resultados para as pessoas ou para outro programa. É a saída, né, textual, nesse exemplo aqui, do seu programa. Então veja bem, o printf é um comando da linguagem C, já prontinho, para você escrever na tela do computador. Você escreve coisas na tela do computador. Então essa mensagem, olá, o valor de x é, aí, %d aqui e tal, é uma coisa, fiz bobagem aqui. Então, é uma coisa aqui, ó, que vai aparecer na tela do seu computador. O valor de x é, e o printf, esse f é de formatado nele, é imprimir formatado. Por que formatado? Porque ele tem esses truques aqui, ó. Por exemplo, ele permite que você coloque o valor de uma variável misturada com a mensagem que você está imprimindo. Aqui, ó, esse comando aqui, /n, dentro da mensagem, faz ela mudar de linha. Olha só. Eu vou escrever aqui, ó. Agora estou em outra linha. Aí eu fazer /n, pulei 2 linhas. Isso aqui continua sendo coisa para mostrar na tela. Vamos ver o resultado, depois eu volto aqui. Olha só. Olá, o valor de x é 300. Aí /n muda de linha. Olha para cá. Agora estou em outra linha. Aí eu dei /n, mudou de linha, e /n mudou de linha, pulei 2. Pulei 2 linhas. Aí nota que apareceu isso aqui, que é o prompt da linha de comando aqui do meu terminal, voltou para o meu terminal e não mudou de linha no final. Vou fazer mudar agora. Não mudou de linha no final porque
A gente sempre termina com /N para evitar isso, mas eu esqueci aqui, ó. Pronto. Olha a diferença. Primeira execução que eu fiz, ó, imprimi isso aqui e no final ficou misturado aqui, ó. Aqui no finalzinho misturado, né? Com as mensagens lá do meu terminal. Agora olha só. Aqui não ficou misturado, olha. /N mudou de linha antes de acabar o programa. Aí ficou separadinho aqui, né? Mais bonito. Então, o printf é para imprimir coisas na tela e ele imprime valores de variáveis na tela. Tá? É um comando de saída de dados. Você pode gerar saída de dados no computador para a tela aqui, mas você pode fazer saída de dados para outros dispositivos de saída de dados. Você pode fazer uma saída de dados para um arquivo, para gravar dados no arquivo. Você pode mandar imprimir para um outro programa ler direto, transferir de um programa para o outro. Tem várias possibilidades de saída de dados num programa. Um programa gera saída de várias maneiras. A nossa primeira forma de apresentar resultados, gerar saída de dados, vai ser usando a impressão na tela. O primeiro comando para imprimir coisas na tela é o printf. Vamos ter outro. Então, você precisa de comandos para imprimir coisas na tela, vai ser o printf. Aí você precisa estudar, Aí você precisa estudar o printf. Existem também umas ferramentas que a gente chama de IDE, que são ambientes integrados de desenvolvimento. Tá? Ambientes integrados de desenvolvimento. Aqui eu escrevi o mesmo programa que a gente estava fazendo lá, eu escrevi aqui dentro de um IDE. O que é esse IDE aqui? É o Xcode. Xcode é um que roda no Linux, roda no Mac e, salvo engano, roda no Windows também, tenho quase certeza. Mas se não tem ele, tem outros ambientes integrados. O que tem um ambiente integrado? Você tem um editor de texto já aqui, você escreve os textos nele, no Xcode, você cria os seus programas e você pode depois apertar esse botãozinho que ele já compila. Build está compilando. Build é construir o programa executável. E depois que ele constrói o programa executável, ele já executa e imprime aqui para mim. Isso aqui é o meu terminal, aparece aqui. Então, por que ambiente integrado de desenvolvimento? Porque está tudo integrado. O terminal está aqui, você chama o GCC só apertando o botãozinho aqui. Ele usa o mesmo GCC, mas é só apertar o botãozinho ali, ele já dispara e você tem o editor de texto aqui. Eu vou mexer aqui no meu programa e vou fazer o seguinte, ao invés de 5 agora eu vou colocar 200 no X. Então ele imprimiu ainda agora, o valor de X é 5. Agora eu vou deixar o 200, vou gravar a versão nova, gravei, pronto, está salvo. E agora vou compilar e executar. Olha só, mudou aqui, tá vendo? 200. Esse é um ambiente integrado de programação. Você que está começando agora, quiser usar um ambiente integrado de programação, pode. Peça ajuda dos seus colegas, mande e-mail para a lista de alunos e diga assim, pessoal, qual é o ambiente integrado de programação que vocês usam para... Aí você coloca o ambiente, o sistema que você usa, para Windows, para Mac, para Linux. As pessoas com certeza vão responder, nossos alunos aí são muito generosos sempre, e vão dar dicas para vocês de ambientes integrados. Eu, particularmente, vou mostrar para vocês onde eu gosto de programar. Sempre gostei, fiz sistemas enormes, de milhares e milhares de linhas, só programando nesse ambiente. Não significa que vocês precisam fazer do mesmo jeito que eu, tá? Mas eu gosto de programar usando esse editor de texto aqui, o Emacs. Porque me acostumei com isso desde o tempo do mestrado, que eu aprendi a usar o Emacs, me acostumei e descobri que ele roda aqui no Mac. Então, como quase todos os programas que rodam no Linux, também roda no Mac. Provavelmente tem Emacs para Windows, se você procurar. Mas olha só, é um editor de texto. Eu vou abrir aquele arquivo que a gente estava vendo,
aqui nesse diretório, ó, primeiro exemplo.c. Aqui, ó. Eu estava editando lá com o Nano, que era um editor de texto, agora estou editando aqui no Emacs. O Emacs tem essa vantagem aqui já de deixar coloridinho. O Xcode também faz isso, também deixa coloridinho. Se vocês olharem aqui, ó, deixa o seu programa todo colorido. E, além disso, o Xcode tem umas coisas, quer ver, ó? Olha só, eu escrevi int y e ele já disse, olha, essa variável você criou, mas você não usou. Então ele fica dando dicas aqui, ó. Unused variável y. Variável y unused, não está sendo usada. Aí eu vou usá-la. Y recebe 500. Tá? Aí olha uma coisa curiosa aqui, ó. Opa, tem coisa errada? Ele já me avisa. Está faltando ponto e vírgula aqui, que os comandos terminam com ponto e vírgula. Aqui, ele está dizendo, olha, ele estava esperando você colocar uma variável aí você não colocou. Tá vendo? Então ele fica dando dicas. Eu vou colocar o y aqui, ó. Aí olha só, estou escrevendo o nome de variável, a qualquer hora ele é uma feature que a gente chama de autocompletar. Ele já procura as variáveis que você tem, que casam com esse nome, ó. E ele diz, você tem esse y inteiro aqui, pode ser? Pode ser. Aí você dá duplo clique e já coloca. Esse autocompletar é muito bacana, porque você está fazendo programas muito grandes, tem centenas de variáveis, sei lá o quê, e aí você vai escrever uma variável, ele já começou a escrever o nome, ele já mostra, já autocompleta, já dá a dica, já te lembra qual era o tipo dela, se era inteiro, se não era inteiro, coisas assim. Então, os ambientes integrados podem te ajudar bastante na programação, dando dicas, resolvendo problemas, apontando pequenos erros, etc. Sim, você deve estar pensando assim, poxa, mas eu já devia saber essa linguagem C, esse cara está mostrando um monte de código aí em linguagem C e não falou nada. Não, você não devia saber, ninguém está assumindo que você já sabia. Eu vou falando aos poucos e eu vou começar a falar mais a partir da próxima aula, não só da linguagem C, mas dos recursos que a gente pode ter nela. Por enquanto, eu vou dizer para vocês que toda linguagem tem variáveis que você pode criar. Aí, na linguagem C, nós também vamos ter. Nós vimos um tipo de variável hoje já. O int é um inteiro de 4 bytes. Lembrando que um inteiro de 4 bytes, normalmente, tá? O int normalmente é inteiro de 4 bytes. E um inteiro de 4 bytes, ele tem 32 bits. Quer dizer que ele pode ter números de menos 2 bilhões até 2 bilhões aproximadamente, conforme nós vimos nas outras aulas. Quer ver uma coisa aqui? Eu vou logo aproveitar, já vou mostrar para vocês outras possibilidades de variáveis. Eu posso escrever essa palavrinha aqui, ó. Não sinalizado, unsigned. Não sinalizado. Unsigned na frente do int quer dizer que essa variável aqui ela é inteiro sem sinal. Agora os 32 bits são só para guardar número, não tem mais aquele negócio de sinal, complemento de 2. Então essa variável aqui, ela vai do 0 até o 4 bilhões, enquanto esse x vai de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. Né? Na verdade, aproximadamente menos 2 elevado a 31, que é um pouquinho mais do que 2 bilhões, até mais 2 elevado a 31, e aqui de 0 até 2 elevado a 32 menos 1, tá? De 0 a 4 bilhões. Se eu quiser um inteiro tipicamente de 8 bytes e sem sinal, unsigned. Olha lá como é bacana aqui, ó. Ele já vai me completando para mim. Unsigned long int. Long int é inteiro longo. Esse k já é uma variável tipicamente de 64 bits. Deixa eu mudar aqui, apesar de estou usando Xcode, mas eu vou mudar essas coisas aqui, até porque fica mais bacana aqui com a letra maior.
para o Emacs. E ele não fica dando aquele monte de avisinhos de erro e tal. Não que não seja bom, né, ter os avisos de erro. Mas olha só, esse aqui é um inteiro. Tipicamente, por quê? Porque depende do compilador, da máquina, mas hoje tipicamente 4 bytes com o sinal. 4 bytes com sinal, menos 2 bilhões até 2 bilhões. É o que você pode colocar dentro dessa variável. Aqui é o inteiro sem sinal. 4 bytes também. E ele vai de 0 a 4 bi. Porque ele não precisa do sinal. Aí vocês também estão aprendendo uma coisa, fazendo comentários. Estou comentando onde está barra asterisco e ficou vermelhinho aqui no Emacs até o asterisco barra, é ignorado na hora de compilar. Você pode escrever qualquer bobagem aí, não vai dar erro, não vai dar nada, porque essa parte aí do comentário é ignorada. A gente comenta muito nossos códigos para que as pessoas consigam ler e entender. O objetivo dos comentários é para isso. Você guarda ali os comentários, você faz comentários, vai dando dicas para ajudar quem está lendo a entender seu código. E muitas vezes a pessoa que vai ler é você mesmo, ou mesma, né? A mesma pessoa que escreveu. Olha só, aqui é um long, aqui já é um inteiro de 8 bytes, e esse aqui sem sinal. Tipicamente, tá? Tipicamente 8 bytes, pode não ter. Então esse aqui já dá para colocar de 0 até 4 bi ao quadrado. Dá números gigantescos aí. A quantidade de pessoas no mundo, uma ou 2 bilhões de vezes a quantidade de pessoas no mundo, por exemplo, cabe aí nessa variável. Você também pode ter o long, só long int. O que é long int? O long int é um longo agora com o sinal. Então, ele é parecido com o unsigned long int, só que agora ele é sem sinal. Esse aqui é com o sinal. Lógico. Esse aqui é sem sinal. 8 bytes. Então são variáveis. O que são variáveis? Variáveis são nomes que a gente dá para uma região de memória. Às vezes a gente dá nome para 1 byte só, às vezes para 2, às vezes para 4, às vezes para 8. Esse nome aqui é para 4 bytes. Esse X, ele deu nome para 4 bytes da memória. O Y deu nome para mais 4 bytes da memória. O K vai ficar em outros 4 bytes da memória. Assim a gente vai começando a usar a memória do computador na medida em que a gente vai criando variáveis. Vamos continuar com novas variáveis para guardar números inteiros. Existe o short. Onde eu pus long, eu poderia ter posto short. Se puser short, ele fica shorter, né? Ele fica menor. Então, short int tipicamente tem 2 bytes. Vou chamar de R aqui. Essa variável R, tipicamente 2 bytes. Então, ele costuma ser menor do que o inteiro. Por que eu vou criar variáveis shorts? Ora, se a minha variável só vai guardar números menores até 65.535 sem sinal, ou até 32.768 com sinal, então eu posso economizar a memória, né? A gente sempre quer economizar a memória. Então, se a minha variável vai só guardar números pequenos, nessa faixa que cabe em 2 bytes, eu uso 2 bytes. Se precisa de números que caibam em 4 bytes, eu uso 4. Se precisa de números que caibam em 8, eu uso 8. E às vezes eu posso querer números de 1 byte só. Aí o nome na linguagem C é char. A gente vai ver que o char é usado não só para números, mas também para letras. Mas inicialmente vamos usar o char para número. Então char F. Esse F aqui é uma variável de 1 byte com sinal. Então ele vai de menos 128 até 127. E tem também o unsigned char.
Você dá o nome que quiser para sua variável. E aqui, 1 byte. A diferença desse para o outro é que esse aqui é sem sinal. Então esse aqui vai de 0 a 255. Enquanto que esse outro aqui, ele vai de menos 128 a 127. Vocês podem, a qualquer hora, consultar aí tabelas na internet para ver qual é a faixa de valores que cada tipo desse tipicamente usa e quantos bytes que cada um tipicamente usa. E também nós vamos ver que no programa eu posso perguntar no programa quantos bytes que a variável usa, qual o tamanho dela. Vamos lá. Isso aqui são declarações de variáveis. Veja, eu dou declaração de variável, eu especifico o tipo int, tipo unsigned int, tipo unsigned long int e assim vai. Isso aqui faz com que a gente chame a linguagem C de uma linguagem tipada. Existem linguagens tipadas, linguagens não tipadas, linguagens fortemente tipadas, fracamente tipadas. Tem uma gama aí de alternativas. Onde que você vai estudar isso? Não vai ser comigo, não. Você vai estudar os tipos de linguagens numa disciplina que estuda os tipos de linguagens, as alternativas de implementação de linguagens, os porquês delas, que chama-se linguagens de programação. Mas isso aí é lá para o quinto, sexto período. Falta bastante tempo aí. Vai ter tempo para chegar lá. Mas olha só, então aqui eu estou declarando variáveis. O que é declarar variáveis? É criar as variáveis. Estou criando as variáveis que vão guardar informação. Eu estou gastando memória aqui, ó. Não estou economizando, não. Gastei um monte de memória aqui, porque eu criei um monte de variáveis. Toda vez que eu crio uma variável, eu estou gastando memória. Crio uma variável, gasto memória. Quanto gasta de memória? Se for um int, 4 bytes tipicamente. Int ou unsigned int. Se for um long, 8 bytes tipicamente. Se for um short, 2 bytes. Se for um char, 1 byte. O short, o int, o long int e o int, todos eles podem ter unsigned na frente ou não. Se tiver unsigned na frente, é sem sinal. Se não tiver, é com sinal. Na verdade, eles podem ser escritos assim, ó, signed. Só que ninguém escreve signed short int. Só escreve short int, se for com sinal, porque é assumido que é com sinal, se você não colocar que é com sinal. Mas você poderia, se quisesse, escrever signed ou unsigned. Sobre a declaração de variáveis, você dá o tipo, dá um nome para a variável e coloca um ponto e vírgula no final. Tipo, nome da variável e um ponto e vírgula no final. O ponto e vírgula separa comandos da linguagem C. Então, toda vez que eu dou um comando, ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vamos ver que os comandos terminam com ponto e vírgula. Tem alguns comandos que não vão terminar com ponto e vírgula? Tem, mas a gente vai ver. É uma pequena diferença deles para outros, mas em geral os comandos simples terminam com ponto e vírgula. Todo comando, um comando, terminou com ponto e vírgula. O que diz para o C que o comando terminou é o ponto e vírgula. Eu posso até colocar assim, ó, ninguém faz isso, porque assim, fica feio, né? Eu posso colocar todos os comandos só separados por ponto e vírgula, vai funcionar do mesmo jeito. Porque o que diz para ele que acabou o comando é o ponto e vírgula, não é o enter. Não é a mudança de linha. Mas a gente então não fica pondo todos os comandos numa ligação. Sobre declaração de variáveis, eu posso declarar variáveis várias de uma vez só, uma porção de uma vez só. Por exemplo, int, vou dar um nome aqui, número, contador, nota 1, nota 2, nota 3. Aí eu já estou mostrando para vocês o seguinte, ó, variáveis têm nomes. Cada uma delas pode ter seu nome. A partir do momento que você deu um nome para uma variável, você usa esse nome em outros lugares. A variável não pode ter nomes como unsigned ou como int e outras palavras que a gente chama de palavras reservadas. Por quê? Porque ia dar conflito. Então a gente dá nomes que não estão ainda definidos na linguagem. Mas é muito fácil dar nomes que não estão na linguagem. E outra coisa, quando a gente for dar nome para variável, o ideal é que a gente tente colocar no nome uma
mensagem clara do que é essa variável, para que ela serve. Então, quando eu ponho x, y, cara, eu não estou dizendo muito sobre ela, sobre para que ela serve. Quando você coloca contador, opa, isso deve ser uma variável que é usada para contar alguma coisa. Quando você coloca nota 1, isso é uma nota. Nota 2, é outra nota. Nota 3, outra nota. Então, a gente dá nomes para as variáveis, de preferência que tenham significado. Por quê? Porque a gente tenta escrever programas legíveis, que as pessoas consigam entender. Então, a gente coloca comentários para explicar os porquês das coisas que a gente está fazendo. A gente coloca nomes de variáveis que sejam fáceis de entender o propósito de cada variável. E quando você vai dar nome para variáveis, o ideal é que você adote um padrão. Tá? Por exemplo, se for contador de pessoas, eu posso fazer assim, int contador de pessoas. Isso é um jeito de descrever uma variável. As variáveis não podem ter espaço no nome, mas elas podem ter underscore. Então, contador de pessoas. As variáveis no C vão até 32 letras sem problema. Então pode ter nomes como esse aí, contador de pessoas, sem problema nenhum. Esse é um padrão. Se você for adotar padrão assim, o que eu estou fazendo aqui? Se eu tenho um nome de variável que é composto de várias palavras, eu separo as palavras por underscore. Eu não posso separar por menos, tá? Não é menos aqui não. Não é o símbolo assim não. Esse aqui é um outro. No meu teclado é shift e o menos que faz isso. Esse é chamado de underscore. Então, olha, eu posso dar nomes assim, contador de palavras. Tem um outro padrão, que é o que eu, Edileno, que gosto de usar, e a maioria dos programadores hoje, que é fazer assim, Se eu fosse dar um nome para uma variável chamada contador de palavras, eu ia escrever desse jeito. Então, veja bem, primeiro nome, todo em letras minúsculas. Segundo nome, com a inicial maiúscula. Segunda palavra, né? Terceira palavra, a inicial maiúscula. Por que eu gosto desse padrão? Você facilmente identifica que tem 3 palavras aqui, contador de palavras. Tem 3 palavras no nome dessa variável, é fácil de ler. Então eu gosto muito desse padrão. Esse é um padrão amplamente utilizado. Outra coisa é você tentar manter um certo padrão na hora de descrever as variáveis. Por exemplo, eu chamei contador de palavras. Eu poderia ter chamado assim, que ela é a conta palavras. É uma variável que conta palavras. Eu posso chamar de conta palavras ou posso chamar de contador de palavras. Procure manter um padrão de maneira que lá na frente, a qualquer momento, daqui a anos, por exemplo, daqui a 30 anos, você volta nesse programa, aí você quer lembrar assim, tem uma variável que é para contar palavras. Como é que eu daria um nome para essa variável? Seria contador de palavras com iniciais da segunda e da terceira palavra em maiúsculo. E eu vou dar um Ctrl F e vou achar. Você não pode chegar daqui a 30 anos, pegar um programa seu enorme de 30 mil linhas e pensar assim, tem uma palavra tem uma variável para contar palavras. Como será que eu chamei ela? Chamei de X? Y? Alguma coisa que não tem nada a ver? Ia ser muito difícil você lembrar o que você usou. Ou então, eu com certeza usei as palavras contador de e palavras. Só que tem dia que eu ponho underscore separando, tem dia que eu ponho tudo grudado com iniciais maiúsculas, tem dia que eu coloco tudo em maiúsculo. Então a gente evita. Então a gente não chega e cria contador de palavras uma hora e depois logo em seguida eu faço outra variável e ela é número de pessoas e depois venho e faço outra variável int soma dos resultados. Isso aqui seria um desastre, né? Por quê? Lá na frente, daqui a uns anos, tem uma variável chamada soma dos resultados. Como será que eu escrevi? Tudo junto, em minúsculo? Tudo minúsculo separado por underscore? Tudo em maiúsculo? Sei lá como.
Você vai esquecer. Então você tenta adotar padrões, né? Nesse padrão que eu adoto, as constantes, que é um outro tipo de coisa, são colocadas em maiúsculo. Depois nós vamos ver isso, mas melhor não falar de constante. Nesse padrão que eu estou adotando, que eu gosto de adotar, né, a gente sempre cria as variáveis assim. Então, o número de pessoas ficaria número de pessoas. Soma dos resultados, soma dos resultados. Ok? Então, variáveis, eu posso criar várias numa linha só, separadas por vírgula, no final do comando, ponto e vírgula. Declaração de variáveis sempre tem o tipo, a lista de variáveis separadas por vírgulas e o ponto e vírgula no final. Todas as variáveis dessa linha aqui, até o ponto e vírgula, são desse tipo, que está em verdinho aqui, o int. E nós vimos que tem variáveis inteiras para todo gosto, desde as com 1 byte, que é o char e unsigned char, passando pelas de 2 bytes, short, unsigned short, 4 bytes, int, unsigned int, e 8 bytes, long, unsigned long. São as variáveis inteiras. Lembrando que as com sinal usam um bit para sinal e usam um complemento de 2, mas você nem precisa se preocupar com isso, você já vai escrever. O importante é que você sabe, se a variável é inteira, ela pode receber números negativos. Também aproveitando esse nosso primeiro exemplo, para falar da linguagem C, nós temos os literais. Aqui é um literal. O que é um literal? Uma constante. O menos 3 é um número. Números podem ser passados para dentro de variáveis numéricas. Então, números passando para variável numérica. Eu vou voltar a falar dessas coisas de linguagem novamente. Mas olha só, variáveis dos mais diversos tipos. Mais importante, o que é uma variável? É um nome que eu dou para algum lugar na memória. Na prática, as variáveis são isso, em qualquer linguagem de programação. Agora, para que servem as variáveis? Para guardar valores ao longo da execução do seu programa, ao longo da execução do seu algoritmo. As variáveis começam com valor e eventualmente vão mudando de valor na medida em que isso é preciso para atingir um objetivo final. Então nós vamos ter variáveis nos nossos programas. Nesse nosso primeiro exemplo em C, nós vimos também que as linguagens de programação têm, em geral, comandos para você imprimir coisas na tela. Na linguagem C, o comando que nós vamos usar é o printf. Tem outros comandos, até na linguagem C mesmo, tem outros comandos para imprimir coisas na tela, mas nós vamos inicialmente usar o printf. As linguagens têm comandos de entrada de dados. Por exemplo, é muito comum usar comandos para ler do teclado. Aí tem comandos que leem do teclado, ou lê do arquivo, que é mais comum ainda. Muito mais comum é fazer um programa que lê dados direto no arquivo. Lê dados no arquivo, faz alguma coisa e gera um resultado. Esses comandos que leem dados de algum lugar, que pegam dados que estão em algum lugar e passam para dentro do computador, para dentro de uma variável ou mais variáveis na memória, são comandos de entrada de dados. E você tem os comandos de saída de dados, que mostram o resultado ou na tela, ou na impressora, ou gravam num arquivo. Então, saída de dados. Então, vocês têm comando de entrada de dados e comandos de saída de dados. Nós vamos aprender isso na linguagem C, comandos de entrada de dados, comandos de saída de dados. E toda linguagem que você for aprender vai ter comando de entrada de dados e comando de saída de dados. Depois das variáveis declaradas, você pode atribuir valores às mesmas. Em toda linguagem isso existe. Na linguagem C, a atribuição é dada por esse comandinho aqui, que é o símbolo de igualdade. A gente lê x recebe menos 3. Eu estou copiando para esse lugar da memória, que eu chamei de x, o valor menos 3. O que está desse lado da igualdade tem que ser compatível com a variável. Se essa variável é inteira, só pode ter número inteiro. Então, eu não posso fazer assim, x recebe 3,56. Eu falei vírgula, mas escrevi ponto. Por quê? Porque durante a programação aqui, nós vamos usar ponto, que é a notação americana para ter números com casas decimais.
Veja, não posso fazer isso aqui. Por quê? Porque esse tipo de variável aqui, x, não comporta números reais quaisquer, só os números inteiros. Aí agora sim. E aí, bom, nós vamos ter também números reais. Números reais, eu vou já adiantando para vocês, float, por exemplo, média, e double. Double, qualquer nome lá de variável que você queira. Lembrando, tem dois padrões aí de números, né? Nós vimos que a linguagem C usa para representar dados em ponto flutuante, para representar números reais usando notação de ponto flutuante. Um deles é o float, que é aquele de 32 bits, ou seja, isso aqui é um número de 4 bytes, onde dá para escrever números enormes e dá para escrever números com casas depois da vírgula. E esse aqui, o double, ele é de 8 bytes. Lembrando que esse 4, 8, tudo que eu estou falando de tamanho, são tamanhos típicos. Isso varia de plataforma para plataforma. Mas geralmente aqui vão ser os tamanhos que vocês vão ter como resultado nas plataformas atuais de programação. O double tipicamente tem 8 bytes. Aí 8 bytes ele consegue guardar números menores, números reais menores, ou com mais precisão, né? Mais dígitos. Tá? Os números reais são guardados em dígitos, né? E o double consegue mais dígitos com precisão, o float menos dígitos. Tá? Por hoje era isso. Eu acho até que falei coisa demais. Não se preocupe, eu vou repetindo as coisas que vão sendo apresentadas às vezes de maneira atropelada. Infelizmente, na aula, vocês vão parando, vão fazendo perguntas, a gente vai interagindo aqui. Não dá para fazer isso, mas por outro lado, aqui vocês podem voltar e ouvir de novo, voltar e ouvir de novo, com paciência para ir entendendo os recados que são passados. E quando começar o curso, efetivamente nós vamos ter interação por plataformas, não só de celular, plataformas móveis como Telegram, mas também do Google Scholar. E vocês vão poder fazer perguntas na medida que vão estudando e tirar suas dúvidas. Mas não se preocupem, esses conceitos vão ser revisados e revisados aos poucos. Vejam bem, eu entrei meio de sopetão falando já em linguagem C e até mostrei como compilar e executar. Isso é importante para que vocês já corram atrás e vejam, poxa, como é que eu faço? Que editor de texto que eu tenho no meu ambiente aqui? Eu tenho instalado o GCC, se eu tiver o Windows, pode ser que não. Como que eu abro um terminal no Windows, terminal de linha de comando no Windows? Procura saber como abrir linha de comando no Windows. Editores de texto para o Windows, pode ser o bloco de notas, ou então ambientes integrados de programação. Só para vocês, eu não escrevi, eu acho lá na hora que eu falei, ambientes integrados de programação são IDEs. Algumas IDEs, por exemplo, o Xcode é uma IDE, eles são muito pesados, mas são bem legais, fazem um monte de coisa legal aqui. Tem o Oxygen, tem, deixa eu ver, uma outra plataforma aqui. O XWPE era um que os alunos usavam antigamente, bem levezinho, não sei se ainda existe. Era bem simples de usar. E esses ambientes integrados, eles são todos muito parecidos, né? Você instala um, você vai aprender a usar outros. Todos eles têm material explicando como começar, como fazer um primeiro programa e dá para usar, né? Vocês podem optar por tentar aprender a usar um ambiente desses de IDE. Isso é legal, porque na verdade quando vocês forem programar mais profissionalmente, no trabalho lá para frente, vocês vão provavelmente preferir atuar com algum ambiente desses, apesar de pessoas como eu gostarem até hoje de usarem editor de texto comum separadinho. Ok. Bom, por hoje é isso. Nós vimos uma porção de coisas nessa aula. Na próxima, eu vou dar um passo atrás e vou falar um pouquinho de
comandos básicos e algoritmos básicos que a gente pode fazer. Nós vamos, ao mesmo tempo, escrever os algoritmos como lista de passos de maneira mais abstrata, antes de pôr em linguagem C, e depois vamos passá-lo para a linguagem C. E nós vamos usar uma ferramenta que eu gosto de usar no começo, quando a gente está aprendendo a programar, que são os fluxogramas. Então, vou ensinar vocês a fazer fluxogramas que descrevem como o programa vai sendo executado passo a passo, tá? O algoritmo vai ser executado passo a passo, e aí vou usando os fluxogramas para ir introduzindo novos comandos da linguagem C. Esses comandos básicos da linguagem C são equivalentes a comandos básicos que tem em outras linguagens. Então vocês vão ver que depois que aprendeu uma, praticamente você aprendeu as outras também. É lógico, cada linguagem tem suas peculiaridades, que aí você vai descobrindo, mas a adaptação de uma linguagem para outra é sempre muito rápida. Então por hoje é isso.